Sandra e Edilson. O estudo é bem aberto, certo? Fica à vontade. Qualquer questão assim, o Pedro assume a responsabilidade. Eu estou dando troco, filho. Eu estou aqui assim. Bom, gente, nós estamos aqui no Livro dos Médiuns, capítulo da obsessão, famoso capítulo 23, um dos mais famosos. E a gente vai pegar aqui o 240 a 241, que trata da subjugação, certo? Bira, o comentário que você ia fazer com a arca não deu tempo. Faça pra gente aí, por favor. Lembra qual foi? Sobre A oração, não foi? a oração em prol dos auxiliados. E nós sempre fazemos pedindo o auxílio para o auxiliado. E nunca nos lembramos do obsessor. Que é o mais necessitado, no caso ali, é ele. É comum as pessoas chegarem no centro espírita e usar a seguinte expressão: que tire o meu obsessor. Como se fosse uma coisa assim mecânica e simples. É só chegar, desplugar, e a gente sabe que a relação obsessor-obsidiado, né, aquela relação ali, ela está intrinsecamente ligada por diversos fatores, né? Mas tem um lugar que resolve, ó. E aí a gente faz a seguinte comparação: se eu chegasse assim, você tá aqui Bira é um policial civil aposentado, né? Você sabe como é que funciona. Eu chegar lá na delegacia e dizer assim: Bira, o Pedro está me ameaçando, quero que prenda. E se o delegado disser Bira, vai lá e prende Pedro. Aí prendeu Pedro, Pedro foi preso. Pedro não se converteu. Bira não falou: Pedro, você vai continuar ameaçando matar Cláudio? Vou. E quando eu encontrar, eu vou dar 2 tiros nele. Pronto, acabou. Pedro foi preso. O que é que Pedro vai fazer quando sair da cadeia? É mais revoltado. Mais revoltado. Agora, se chegar lá e dizer: não, eu perdoei Cláudio, porque foi uma raiva que ele me fez, não quero falar com ele, mas também não vou vingar. O problema inicialmente que ele resolveu. E as pessoas, eu já ouvi gente dizer assim: porque no centro espírita o tratamento da desobsessão é muito lento. Pode ser. Eu quero um negócio rápido. Eu não quero me transformar. Eu quero que afaste o obsessor. E aí, o negócio é complicado. Então é importante que a gente lembre dos nossos irmãos perseguidores, que às vezes até choca um pouco quando ele vê que as pessoas estão orando por eles e que não estão dando 100% de razão ao perseguido. Porque não existe inocente nessa dualidade aí, perseguidor-perseguido, não existe. Há uma relação muito cúmplice entre os dois. Quando o Divaldo fala do Máscara de Ferro, muita gente, mas rapaz, Joana não fez nada, porque mais de 30 anos sendo perseguido, fazendo palestra, o cara ali olhando para a cara dele, dentro de casa, andando na rua, porque ele disse: olha, era um problema seu com ele, não comigo. Você precisa resolver o seu problema com ele. Né? O que é que dizia Jesus? Vamos lá. Faz uma referência dessa, né? No livro do médium, na casa de Noé, né? Para a reflexão inicial: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil, em algumas traduções, centavo. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 26. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 5, tem esse pequeno trechinho que nós tiramos de Kardec, quando ele coloca: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando a paz igual às discórdias no curso da nossa atual existência, que já é um grande passo. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras, plural, viu? Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, destaque aqui que eu coloquei, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus, que não é vingativa. Vamos lembrar disso. Ivone do Amaral Pereira relata um caso de uma menina de 15 anos que sofreu uma obsessão subjugativa. O processo de subjugação não teve passe, palestra, reuniões obsessivas, nada, gente. Não tinha jeito. E Ivone chegou à conclusão, ela mesmo diz assim: eu tinha certeza que essa obsessão ia passar de uma vida para outra. Anos depois ela soube que a menina estava boa.
Aí ela olhou para Charles, Charles, explica. Eu disse, não, minha filha. Ele usou uma expressão metafórica, não um símbolo. O cálice foi sorvido totalmente. Em outras palavras, foi pago o último centavo. Porém, sempre tem um porém, né? Se eu pago a dívida aqui e arrumo outra colar, cria um círculo vicioso. O círculo vingança, perseguição, vingança, vingança, perseguição, ele é um círculo ali que nunca se rompe enquanto alguém não decidir. Enquanto alguém... Há espíritos perseguidos que dizem assim, quando chegar a minha vez vai ser pior. Eu vou fazer pior. Sim, mas você não está sofrendo isso. Eu estou falando de perseguidores lá, perseguidos e perseguidores no mundo espiritual. Hermínio relata o caso de um desencarnado, e quando eu chegar a minha vez, ele se prepara, porque ele vai reencarnar. Então, assim, lógico, pessoal, a gente fala muito isso. Coloque-se sempre no lugar de quem foi perseguido, quem foi destruído, quem foi humilhado, quem foi violado, quem foi traído, enganado, quem foi ferido em todas as suas afeições. Coloque-se no lugar sempre dessa pessoa e se questione: eu faria igual ou melhor? É muito fácil sentadinho aqui e dizer que não, o que é isso? Aqui dentro do centro espírita, se Camila me der um pisão no meu calo seco, ui, Camila, besteira, isso acontece. Mas será que se o estranho lá fora, no ônibus, só passar e der uma cotoveladazinha, eu vou fazer a mesma coisa? Tem um caso curioso de 2 irmãos espíritas, foram fazer um culto do evangelho lá, numa casa, e quando voltaram vieram de ônibus. E ele com o evangelho aqui debaixo do braço, né? Aqui assim, segurando aquele balaústo, onde lotado aquele ruge-ruge, alguém, sem querer, deu uma cotovelada no que estava com o evangelho, ele com a mão aqui, e esqueceu. Ia soltando essa daqui para cutucar também, assim. E eu voltei, não foi? E aí, o amigo viu que ele ia derrubando aqui o evangelho e fez, olha o evangelho, ele, opa, segurou aqui. Parece engraçado, mas isso é um fato. Ele não cutucou porque estava com o evangelho de braço a braço. Aí depois que ele se tocou. Caramba, se eu não estou com aquele evangelho aqui embaixo do braço, eu tiro, porque ele está vendo, não? Então, assim, ele tinha acabado de fazer um evangelho lá. Ai, Cláudio, mas nós somos espíritas, né? Não podia fazer isso. Podia, se a gente faz, isso a gente erra. Porque nós ainda não criamos, como é que eu posso dizer aqui, o hábito desse comportamento, que as almas já mais evoluídas criaram, que parece fácil para elas. O que é complicado para a gente é fácil para elas, porque elas já se habituaram a fazer. Então, para elas, alguém lhes feriu, alguém lhes agrediu, e elas ninguém atingiu. E vão ainda à frente de socorrer a pessoa. O que choca aquela pessoa. Eu não estou lembrado agora quem foi uma grande mulher espírita, agora deu branco. Tentando lembrar o nome dela, não lembro se foi a Nália, não lembro agora. Ela foi servir sopa, cuidar de uma doente. E ninguém queria cuidar daquela mulher, porque a mulher era horrível. Então, para vocês terem ideia, quando ela ia servir a sopa a alguém, ela cuspia a sopa na cara dela. O que é que a gente faria? A pessoa lá deitadinha na cama da dói, vou cuidar de você. Aí quando bota a sopa lá, assim, na maior, ela limpou o rosto, continuou dando a sopa. Durante horas isso. Até teve uma hora que ela disse, minha filha, ninguém aguentou nem meia hora comigo. Ficar aqui a horas. Como? Me explica. Aí ela viu que ela estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, por que você faz isso? Porque eu estou aqui para lhe ajudar. Aí ela agradeceu. Porque ninguém aguentava aquela cara. Vai conseguir isso com todo mundo? Não vai conseguir. Né? Então, a gente precisa escutar direito. Eu tô com o ouvido meio entupido, eu não consigo falar muito alto. Não, tá falando baixinho, tem ouvido. O processo de desvínculo, né, por ligações emocionais negativas com o irmão, o espírito, ele começa a ser realizado a partir da autotransformação. Exato. Então você vai se transformando e à medida que você vai se educando moralmente, é que esse desvínculo começa a acontecer. E que possa ser criado outro tipo de vínculo, né? Mas com transformação também daquela pessoa que estava lá
vinculado com você pela raiva, pela dor, passa a ser seu amigo, passa a caminhar com você para aprender também, né? E é bom a gente refletir sobre isso, porque é muito fácil a gente colocar a culpa em quem está perseguindo, em quem está vinculado. E esquecer que é responsabilidade nossa também participar do desvínculo, participar da transformação de que um dia a gente se afeiçoou de maneiras negativas. Assim, né? Você lembrou bem, porque é o que a gente estava comentando no início, né? Eu quero que atire meu... Já ouvi muito. Tire meu obsessor. Você percebeu aí o pronome possessivo? Meu, ele é seu, não é meu. Não, mas eu quero que tire, que afaste. E assim, já vi gente em determinadas situações fazendo graça, piada. Como é que vocês se sentiriam chegando num hospital, numa emergência, quando e vê o médico tirando onda da sua cara? Rindo. Me frouxo. Não. E essa não vai ser frouxa, não. Ou fazendo brincadeira, piada. Ninguém faz piada com a dor livre. E aí você coloca a questão de sua transformação, que é justamente o nó górdio aí, do processo obsessivo está nisso. De você se transformar, porque com a transformação você sobe, suas vibrações se elevam, e aquele outro tem que, ou muda, ou perde contato, como narra Charles. Me perdoe, gente, eu esqueci o nome do livro. Não lembro se é Drama da Obsessão, deu branco agora. Que esse cidadão, ele era perseguido, se não me engano ele foi, fugiu a palavra agora, porque você é expulso de um país deportado para o Brasil, e o obsessor, o perseguidor dele, não conseguia mais ter acesso a ele, e revoltado. Mas como é que ele está tão bem? Ele está casando hoje, está feliz no dia do casamento. Eu não queria isso. Mas é porque ele se renovou. Né? É preciso compreender isso. O mal que eu faço, o mal que eu fiz ao próximo, ele não vai ser apagado assim por uma borrachinha. Tanto que é um questionamento que muitas pessoas fazem, diz assim, digamos que eu sou o obsessor de Eric. Eric na vida passada me matou minha família, um exemplo. Um negócio bem trágico. E aí nessa existência eu vou me vingar. Mas eu perdoei. Ou melhor ainda, eu nem decidi perseguir, eu perdoei, cheguei para minha família, gente, ele matou todo mundo, está com nossas posses, está rico, feliz na terra, vamos perdoar? Vamos, todo mundo aqui perdoou. Vamos seguir nosso caminho. E agora? Quem poderá nos socorrer? Quem vai cobrar a dívida? O que é que vocês acham? Jesus explicou isso, vamos pensando aí. Claro, você começou essa postagem no início do estudo, aí onde está o medicamento para que eu possa me curar, para que comece a ser ajudado para sair dessa situação. Pensando aí, Jesus. Ajuda, né? O conceito, né, o conceito mesmo, o que é subjugação? É uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Camila fez a obsessão simples, né? O que é a obsessão simples? Aquela que você sabe que está sendo perseguido. O Wellington falou sobre a fascinação, a pior de todas, que é quando você não enxerga um palmo adiante do nariz e acredita nas coisas mais absurdas. Só que aí vem a questão da subjugação. Essa é dolorosa, porque em muitos casos, né, ou a grande maioria, há consciência dos atos praticados pelo subjugado. Aí lembra que Kardec cita o caso do homem que já era idoso, que quando viu determinada mulher era obrigado a se ajoelhar e pedir em casamento. Passado como? Por louco. Um exemplo de um tipo de subjugação. Perseguidores que induzem ao suicídio. Existem, a gente está fazendo aqui uma análise, né, do começo do capítulo 33, é uma análise bem superficial, porque assim, existem N variantes no processo obsessivo. Por exemplo, existe um tipo de obsessão chamada de obsessão pacífica. Não é nem uma fascinação. É aquele espírito que todo dia diz assim, deixa eu um momento, nessa idade, novo desse jeito, não. Quando você ficar adulto, vai ter liberdade financeira, vai ter liberdade disso, vai entrar nessa tarefa. Chega a idade adulta, agora, com família para cuidar, trabalho, não, deixa para a velhice. Na velhice, não, isso é coisa de gente nova, gente mais madura, você vai descansar.
É um tipo de obsessão pacífica. Você nem percebe, você acha que não é realmente. Quando você vai olhar, você perdeu seu tempo. Então esse é um conceito que o próprio Kardec coloca. Né? E aí, dentro desse conceito, a gente vê os tipos, que pode ser moral e corporal. Né? A subjugação moral. Vá, meu querido. Faça isso comigo não. Hein? Eita, corre, volta. Não, é porque ali está com internet. Aí ela lembra. Na subjugação moral, gente, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras. Aí vem um link, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É um tipo de fascinação, que o Hélio falou muito semana passada. Né? Então, assim, ele faz com que você tenha percepções equivocadas. O Hélio bem colocou, né? Só para a gente dar uma revisada rápida. Incita o médium a se afastar das pessoas que podem abrir os olhos, apresenta as teorias as mais absurdas como verdadeiras, e assim, Erasto é bem duro, coisas que o básico da ciência já demonstram como fatos incontroversos, né? Coisas assim que você fala, não, isso é tão óbvio, como é que a criatura aceita isso? Né? Incitar, como eu disse, afastamento de pessoas que podem abrir seus olhos, colocar todos contra você, né? Colocar você contra todos, que a impressão que aquelas pessoas estão todas erradas, e o endeusamento do guia espiritual. Então, meu guia falou, está falado, acabou. Não importa nem que Kardec diga o contrário. E lembrem-se, essa fascinação pode ser coletiva, viu? Não pense que é só um médium numa casa, não. Pode ser uma casa inteira ser fascinado. E fazer e dizer barbaridades, e aí é complicado, né? Muito complicado. Então, como ele coloca, é um tipo de fascinação que leva... Kardec cita o caso de um médium que, quando o Vitorino Sardou começou a fazer os desenhos mediúnicos, que tem na edição impressa da Revista Espírita, só não lembro agora o ano, ele foi incitado pelo Espírito a fazer os mesmos desenhos, até melhores do que o Vitorino Sardou, que era desenhar os planetas do tamanho de prédio de 3, 4 andares. Então via-se os cidadãos espalhando papel no meio da rua e fazendo desenho, né? Que é isso, o Espírito mandou. Então é estranho. Quando o médium não aceita, né, Pedro, que pelo menos o beneplácito da dúvida tem alguma coisa errada. Por isso que eu coloco aquele conceito. Receber uma comunicação escrita, psicofônica, enfim, você recebeu uma mensagem de espírito ou de outras pessoas, de médium, que não seja médium. Eu escrevi um texto, eu acho que é inspirado, um texto espírita. Peça a 3 pessoas, sem que uma saiba da outra, para analisar. E peça para a criatura ser rigorosa. Se somente uma pensar, olha, eu acho que põe aquilo ali de molho, dê tempo ao tempo. Gente, repisando uma coisa. Vocês lembram quantos anos Memórias de um Suicida passou engavetado para ser publicado? 20 anos. Aquela obra-prima passou 20 anos numa gaveta de um armário. E Ivone ia queimar. Ela ia tocar fogo no manuscrito. Foi que Leon Denis não deixou. Senão nós não teríamos Memórias de um Suicida, uma obra-prima. Leia. Então, muita atenção. E Cláudio, como é que a gente vai fazer se a pessoa não se apercebe? Não aceita os conselhos de terceiros. Aí como ensina Kardec, a oração pelo auxiliar. De todos que o servem. Porque se ele estiver fascinado, nada vai abrir os olhos. Absolutamente nada. Só através da oração. Né? A oração constante por essa pessoa. Na corporal, a gente já sabe, né? Ele atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Eu nem quis ir atrás de uma questão mais detalhada, como ouvir nossos exemplos, por conta do nosso tempo. Mas, nitidamente, ele controla os movimentos, a parte cerebral do movimento do corpo.
E aí pode entrar no processo da mediunidade estrambelhada mesmo, a psicofonia, vidência, audiência, pode perceber. Isso corporal, Cláudio, eu aprendi, eu acho que o não faz uma referência, é como se o espírito ficasse apático a seu corpo físico. É. O obsessor é quem controla, né? O sistema nervoso dele e ordena os movimentos. E aí vem aquela coisa, né? O cidadão ele tem consciência do que ele está fazendo, só que ele não consegue controlar. Eu coloquei lá no grupo aquele texto do Manuel Flamengo Miranda. Se der tempo, a gente vai colocar uns excertos aqui no finzinho. Mas basicamente ele coloca um ponto interessante. Tudo está relacionado ao vínculo. Ninguém sofre um processo obsessivo sem que haja vínculo. Próximo ou remoto. Não existe. Quando eu digo próximo, às vezes é dessa vida, viu? Às vezes você está sofrendo um processo obsessivo nessa vida já. Você é perseguido pelas atitudes dessa vida. Lá na frente, né, Pedro Kardec fala das 3 mulheres, 2 irmãs, né, que metiam a língua do cidadão, 3 irmãs, metiam a língua no desencarnado, e quando vier, não, porque a gente está passando por um problema, o espírito disse, olha, manda elas pararem, fechar a boca. Estão metendo a língua, assim que eu vou dizer, é assim mesmo. Porque nós temos sempre uma visão distorcida. Eu sou o santinho, o obsessor, o perseguidor que não presta. O obsessor da gente é o demônio da igreja católica evangélica, né? Não, é o inimigo. Eu não vi nada, é o inimigo. Sim, gente, isso é comportamento. Aí, Pedro uma vez aqui lembrou pra gente muito bem daquela mensagem, né? Lá no finalzinho dos Espíritos, deu branco na questão agora, só me veio a baila, que é de Sócrates, né? Não é de Sócrates, não, Santo Agostinho, né? Quando ele disse, um sábio da antiguidade nos disse, conhece a ti mesmo. Mas a gente tem coragem de se olhar no espelho e relatar nossos defeitos, sem arrumar uma desculpa. Não, eu não sou egoísta, é que eu estou cuidando da família, né? Então eu tenho que preservar os bens da família. Não, eu não sou orgulhoso, eu sou uma pessoa que tem opinião. Como é que as pessoas dizem? Eu sou muito verdadeiro. O nome disso é orgulho. E aí você vai colocando panos quentes, passando o famoso pano em seus defeitos, e às vezes, no momento de maior dificuldade é que ele vem à tona. Então vamos lá. Na questão 473 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado? Muitas pessoas pensam que o espírito ele se adentra dentro mesmo ali. Lembram da história do espírito, como era? O médio pequeno e o espírito grande? Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, não sei se tu estava aqui, Essa história é o seguinte, isso é um fato que aconteceu. Vou contar para vocês, eles já conhecem, tá? Uma determinada médium, uma amiga nossa, que é dirigente de casa espírita, me contou que estava conversando com uma determinada médium que disse: nós fomos evocar um parente de fulano que havia desencarnado. E foi horas e ninguém conseguia. E eu, nada contra a evocação, mas tem certos critérios, certos requisitos, né? Não é assim, opa, tá. Cláudio, você não acredita no motivo. Qual foi o motivo? É que ela disse assim. Aí a gente descobriu que porque a média era pequenininha, 1,65 m, e o espírito desencarnado, quando encarnado tinha 1,80 m, não cabia. É sério, gente. Aí eu disse, agora imagina se é o contrário, o médio 1,80 m e o espírito 1,65 m. Chegou, tá onde? Tá no pé. E para chegar aqui para falar no gogó, não tem que ir subindo. Gente, dá para acreditar que alguém conceba que um espírito não entrou em alguém porque ele é pequenininho? Não dá para... Isso é falta de um estudo básico. Não, mas eu já li o livro dos médios, mas ler não é suficiente. Estude, risque o livro, anote, tire sua dúvida. E aí a resposta dos espíritos. Resposta à questão 473. Dá tempo? Tá. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus.
Vínculo. Cidadão é vinculado. A fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua. Eita, a responsabilidade não é dele, é nossa. Ô livro dos Espíritos, para que tu disse isso? Conforme queira sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao outro que está encarnado, porque este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o tempo fixado para a sua existência material. Está não ligado assim, gente, molécula a molécula, átomo a átomo. Só através da desencarnação. Saiu. Aí eu já ouvi alguém dizer, não, no suicídio o espírito se matou e aí os espíritos aproveitam o corpo que está matando para colocar outro espírito dentro. Eles não, para por aí. Para por aí que pare a terra que eu quero sair. Não dá para ouvir um negócio desse. Saiu no centro que eu frequentava, né, em Olinda, eu fui para uma desobsessão. E aí nesse tempo eu estava dando vinha de Recife para aqui e aquilo, aproveitava o mundo. E aí na uma das desobsessões o espírito chegou e falou. E me acompanhava, não tinha nada a ver, não tinha nada contra mim, mas que adorava a noite, adorava o que eu fazia, que saía comigo porque eu era de festa, e que quando eu estava, era engraçado, porque quando eu estava dormindo, quando eu estava deitado, era o momento que ele conversava comigo tranquilamente. E eu entendia ele. Mas depois, no dia a dia na farra, eu não escutava ele. E aí depois foi mostrado como foi tudo que foi desencarne dele. Eu até senti na hora como foi tudo. E foi, assim, isso foi um das observações assim, que teve nesse tempo. E é engraçado, né? Aí quando falou agora desse carro, ele... Tu já lê esse Sexo e Destino de André Luiz? Não. Dê uma lida. Você vai encontrar um caso bem semelhante. E é bem curioso, que é exatamente assim. Eu não lembro agora o personagem, ele está em casa, né, no apartamento, ele tem aqueles bares, né, no apartamento, no uísques, né? Ele está aqui lendo o jornal, e o espírito, tem dois espíritos lá, o André Luiz e o mentor estão observando, dois espíritos, não são obsessores, né? Eles são companheiros convivas dele. Aí um deles chega bem assim e faz: ei, eu quero uma dose. Ele está lendo aqui o jornal, aí coça aqui a garganta, vai lá na mesinha, pega, prepara uma dose de uísque, bebe, satisfeito, sentou, foi ler o jornal de novo. Não lembra a matéria. Aí o outro chegou e fez: ei, e eu? Aí, de novo, puxa, uma outra. Aí o mentor diz: André Luiz, ó André, a gente não está vendo aqui um processo de violência, nada disso. Só aquela intuiçãozinha. Ai, pelo amor de Deus, eu não posso ir numa festa, eu não posso ir numa comemoração. Não, gente, espiritismo não proíbe ninguém nada, não. Mas temos cuidado. Vou te dar um exemplo que aconteceu com um amigo, companheiro de trabalho da Casa Espírita. O cara era o seguinte: eu chegava no centro, estava tudo pronto. Nunca faltou uma reunião. Julgue por si mesmo. Um dia ele chegou e percebeu algo estranho. Não estava legal, não estava... nesse dia ele estava o corpo, mas a cabeça estava fora. Aí eu disse: bicho, o que é que tu tem? Ele disse: não, Cláudio, é porque hoje de manhã os amigos de infância, que chegaram aqui na cidade e vão marcar um futebol para quarta-feira, que era o desenvolvimento mediúnico. E me chamaram. Aí eu, certo, e é porque tem a mediúnica, o estudo da mediúnica, né? Eu olhei para ele assim: o que é que você quer? Não, meu compromisso. Eu olhei para a cara dele assim: não é isso que você quer. O que é que você quer? Se eu queria estar lá, porque são meus amigos, eu não vejo há mais de 30 anos. Você vai se embora? Não, e o trabalho? Jesus não vai lhe condenar, porque uma vez na vida você foi a única chance que você tem com seus amigos. Já ouvi muita gente me criticar por isso. Não, de jeito nenhum não era para ter liberado. Tá, tudo bem, vamos lá. Fique, porque seu compromisso com Jesus, ele ia ficar. Porque ele precisava de alguém para dizer o contrário, mas ele ia ficar com a cabeça onde? Olhinho fechado, né? Estão vendo meus pensamentos? Concentração nada. Concentração nada. Foi a única vez que ele fez isso.
Semana seguinte ele estava radiante no trabalho. Então veja, eu coloquei isso para a gente ver que a gente precisa ter bom senso nas coisas. Eu agora sei que uma influência espiritual que eu nem percebia está me levando para um determinado caminho que de repente no futuro pode não ser legal. Eu não posso ir um dia festejar com meus amigos. Pode e deve. Não vá. Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo, o que é que ele diz? Não é preciso envergar o silício e cobrir-se de cinzas, porque estáis no mundo. E o que foi que Jesus disse, gente? Não peço que eu os tire do mundo, mas os livre do mal. Aliás, vocês lembraram aí que eu perguntei sobre Jesus? Estão lembrando, não? Na subjugação do espírito usa sempre a hipnose. Olha aqui, questão 474. Eita, deixa eu correr. Desde que não há possessão propriamente dita, que era aquele conceito de o espírito entrar lá dentro, fazer o que quisesse, como nos filmes de ficção, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? O que você narra, imagine isso amplificado em um processo obsessivo. Quando ele me incentivava a ir numa festa, beber um pouquinho mais, e se ele dissesse assim, vai lá e te mata? Como muitos fazem, jogando assim na cabeça, todo santo dia, na cabeça da cabeça. Martelando. O que é que os espíritos colocam? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros processos. Mas é preciso saibas que essa dominação, o tapa com luva de pelica, não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Os espíritos não passam pano para as nossas desculpas. Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Gente, isso aqui já dá um estudo de acho que uns 3 semanas. Muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por processo. Aqui ele fez abriu um pouquinho o leque, porque muitas pessoas ainda hoje. Eu lembro de um cidadão no ônibus, a mulher teve uma crise epiléptica, ele dizendo que era espírito. Então é preciso ter cuidado com isso. Quando ele fala fraqueza, o Elton, no estudo de semana passada, ele trouxe o capítulo 14 da Gênesis, quando ele até citou que muitas vezes o subjugado, ele precisa... Como é que está o subjugado? O obsidiado, ele está envolvido por um fluido deletério, que precisa ser, junto com o processo de desobsessão, substituído por um fluido melhor. Correto? E quem é que vai oferecer esse fluido? Através de quê? Do passe, se possível, do fluido magnético, ou magnetizador. Repito, não é só isso. Porque não adianta o Hélio, magnetizador, o Pedro, que é magnetizador, chegar lá no obsidiado e come magnetização para ajudar a criatura. A criatura aqui é aquela santinho, né? Cordeirinho, lá fora ele fala mal de todo mundo, ele tem um comportamento antiético, ele não aproveita uma oportunidade de fazer o bem. Gente, vocês têm noção do que que luz se acende em você quando você faz uma ação em favor do bem, e mais ainda se for as escondidas mesmo, o impulso da caridade. Porque o perseguidor vem assim, mas esse cara na vida passada era orgulhoso, prepotente, arrogante, aí está no meio da rua, uma mala do carro aberta, entregando comida. Ele não era assim. Que é isso? Não pode, não é a mesma pessoa. Podia estar em casa descansando, mas está distribuindo comida. Gente suja, aí vem logo. Não pode. Não é a pessoa que me fez aquele mal. E aí começa a transformação do perseguidor. Quando ele vê sua transformação. Não é? Você sabe, Manuel Floriano de Miranda, usa aquela linguagem virose obsessiva. E verifique que o obsediado ele é sempre um quadro esquizofrênico. É justamente a doença mental do obsessivo. E muitas vezes vai para virar uma esquizofrenia. Aí transforma, vincula ao corpo físico da entidade esse quadro esquizofrênico, a epilepsia e muitas outras, né?
No livro O que é o Espiritismo, eu peguei, assim, era muita coisa, eu tive que escolher. No capítulo 2, item 74, quando ele fala dos escolhos da mediunidade. Vejam o que ele coloca para tratar do processo obsessivo. Força moral ao obsessor. Né? Então você, não é você chegar para ele e dizer que você é melhor do que ele, é você ser efetivamente um grãozinho de areia um pouquinho acima dele em moralidade, porque aí não tem argumento. Não tem. Ele vai usar isso como arma. Hein? Ele vai usar isso como arma. Exato. Pedro sempre cita aqui, né, da história do doutrinador, né, Pedro? Ele fala da paciência. Meu irmão, tenha paciência. Ah, olha quem fala. Quem foi que jogou o prato de comida hoje na cozinha? Meu cidadão teve uma rusga com a esposa. Essa comida não presta. Pá! De noite no centro espírita. Irmão, pense em Jesus e tenha paciência. É hipocrisia. Né? É hipocrisia. Mas é como você disse, ele usa como arma. Tem um dirigente que ele contou no bom. Eu já citei aqui, ele vindo, acho que em São Paulo, meu Deus, no bondinho, o bonde cheio de gente, um pouco atrasado da reunião mediúnica para começar, e se eu pago ou eu não entro. Se eu pagar, eu perco porque fechou a porta, eu vou ter que descer sem pagar. Na reunião, por acaso, o assunto era o quê? O que é que você viu? Honestidade. Aí um vai falar, o espírito perseguidor olha para isso. Mas olha só quem está falando. Quem foi que desceu do bombinho agora sem pagar? Ou seja, o contexto foi outro, né? Mas ele usou. E um troco a mais que você recebeu, ele devolveu. Usou como arma para tentar o quê? Não, vou quebrar esse cidadão aqui. E aí você tem que estar... Eu já ouvi gente dizer assim, eu já convidei gente para trabalhar na desobsessão. Ai, Cláudio, eu não vou. Por quê? Não pode? Não, é porque eu tenho tanto defeito. Então vamos fechar o centro espírita, né? Ou pedir a Jesus que mande só os espíritos superiores para cá. Manda reencarnar do novo Chico, Emmanuel já está mandando para a nossa cidade, trazer Francisco de Assis. Está todo mundo dentro dos centros espíritas, só espírito superior. Né? Só os superiores. Pronto, vai funcionar com beleza. É como eu assisto uma Uramashi, ou a Uramashi, e ela falou justamente sobre isso, que Chico ele abdicou para ele ser quem ele é. O espiritismo hoje, que é a força que tem no Brasil, ele abdicou de muita coisa. Muita. Dormir na situação que dormia, mostrar quem era, porque ele precisava trazer isso com mais força para o Brasil. Mas que os médios de hoje em dia, os paranormais, as pessoas que trabalham hoje em dia, não tem essa, não é assim, não tem como ser. Porque... E eu escutei dizer assim, eu queria ter a mediunidade de Chico. Eu penso, você quer ter a mediunidade igual a de Chico, mas você quer passar pelo que Chico passou, para chegar ao que ele se tornou, que não foi só nessa existência. Aí eu queria falar igual a Divaldo, eu queria ser um médico, fazer uma palestra feita de Divaldo, que os espíritos abrem livros assim para ele. Né? Não, meu amigo, eu tenho que estar com o livrinho projetor aqui. Mas você quer passar o que ele passou? Como ele mesmo disse, minha vida é metade do ano no centro espírita, metade do ano viajando. Hoje não, né? Está doente. Mas até poder, é metade do ano no centro espírita, metade do ano viajando. A vida é dedicada... Será que a gente já se compromete com as coisas pequenas que a gente tem? Ai, você lembrou, sede fiéis... Parábola do semeador. Sede fiéis, por seres fiéis nas pequenas coisas, serás regalado nas grandes tarefas. Então a gente começa... Quando Emmanuel diz assim... Emmanuel não, Jesus, esse nome do autor, meu Deus, a memória está falhando. Eu já perdi tudo. Aí ele diz assim... Trabalhe no lugar que Jesus lhe colocou. Porque ele sabe que é lá o lugar que você precisa trabalhar, é o melhor lugar que você pode servir. É que eu sou aquele cara que entrega água fluidificada. Seja o melhor entregador de água magnetizada da Terra. Eu sou o cara que entrega a mensagem lá na frente. Não é assim. Porque às vezes muita gente já disse assim, ó, eu cheguei aí no jornal e a pessoa me diz, oi, tudo bom? Como vai? Porque tem centro espírita, uma amiga nossa me disse assim, cheguei no centro espírita, quando eu entrei, boa noite. Eu só vou dizer boa noite. Silêncio é uma prece. Sim, eu sei que silêncio é uma prece. Então ele disse, então ela chegar no jornal, ela vai dizer que é um bando de louco. Porque a gente ri, brinca, se diverte. Agora, na hora de ser sério, é sério. Então, ele diz assim, seja o melhor, o maior. Falta 5, né? Falta 5.
Aí ele coloca, vamos corrigir. Força moral ao obsessor, educação moral do obsessor, a transformação dele. Aí com isso aqui vem a consequência, ele renunciar à cobrança. Na hora que ele renuncia, tô livre, né? Tô livre. Posso cair na buraqueira, como diz o ditado popular. Pode não, filho. Porque tem outros que vão observar se você realmente mudou. Nós já vimos isso em nossa reunião. O cidadão dizer, como é que ele quer? A pessoa quer mudar, eu mudo, a pessoa não muda. E aí a gente, mas se preocupe com você, você vai fazer igual a outra pessoa? Mude você. Se ela não mudar, problema dela. Gente, eu vou dar só uma carreirinha aqui por causa do tempo. O texto que eu botei lá no grupo, na íntegra, aí eu peguei uns pedacinhos aqui do texto de Manuel Filomeno de Miranda, certo? Vamos ver se dá tempo. Ele falando exatamente sobre subjugação. É uma etapa grave no curso das obsessões, caracterizada pela perda do discernimento e da emoção. O estágio de subjugação representa o clímax do processo ultriz que o adversário desencarnado impõe à sua vítima em torpe tentativa de aniquilar a existência. Simples, fascinação, fascinou, faz o que eu quero, vou subjugar. Pode ser moral ou física. A perfeita afinidade moral, o que Camila falou, entre aqueles que experimentam a pugna infeliz, traduz o primarismo evolutivo em que desenvolvem os sentimentos, razão pela qual acoplam-se perispírito a perispírito, impondo ao gozo a vontade dominadora sobre quem lhe padece a ferocidade, por cujo doloroso meio lapida as arestas remanescentes dos crimes perpetrados anteriormente. Ai do mundo por causa dos escândalos. Era o que eu queria que você lembrasse. Porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele porque escândalos vem. Porque aí vem a cobrança. Tá? Isso aqui acontece todo dia com vocês aqui na nossa reunião de discipulado. O espírito acopla o perispírito e vocês dão uma manifestação. Mas com equilíbrio. Gente, o que lê foi. O perseguidor, enseguecido pelo ódio ou vitimado pelas paixões inferiores, longamente acalentado, né? Eu vou me realimentando da raiva, do ódio, do desejo de vingança, irradia forças morbíficas, nossa, que palavra, que o psiquismo daquele que lhe infligiu a amargura assimila por identidade vibratória. Eu fiz o mal a ele, me conectei no mesmo diapasão, na mesma sintonia. A virose, né? E se torna decodificada no organismo. O processo é todo mental, gente. Aí vem para o organismo, desequilibra o nosso senso de força e o espírito controla e faz o que quer, produzindo os objetivos anelados pelo obsessor. Todos os fenômenos ocorrem no campo das equivalentes sintonias, sem as quais são irrealizáveis. Sintonia. Então, se eu melhoro, sintonia. Obsessor, obsidiário. Estou melhorando. Ei, bicho, vem cá, desce um pouquinho. O quê? Desce um pouquinho mais. Desce mais um pouquinho. Aqui? Ah, tá bom. Não quero ficar aqui, não. Ô, minha gente, eu não consigo mais acesso a ele. Esse cara ficou bom? Como assim? Eu da terapia do Evangelho, eu entrei na sintonia, né? Exatamente. Quer dizer, ele diz assim, teus pecados te são perdoados. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Terminei, foi 16. Ele não quer, eu terminou. Fiquei aperreado com o tempo. Gente, isso é um resumo, tá? Dei uma lida ainda tem muita coisa pela frente nesse capítulo. E obrigado aí pela paciência. Certo? Vocês começaram o estudo de uma forma, apresentando a temática de uma forma excelente, foi muito boa. E aqui a gente bota esse resumozinho aqui, essa colocação, e estudem o capítulo, estudem, releiam, leiam combinado com o capítulo 14 da Gênesis, tá? Que é muito importante aquele capítulo para médiuns, magnetizadores, pacíficos, tá certo? E encerramos. Esse rapaz,